Sejam bem-vindos, queridos cursistas. Nesta aula, estudaremos sobre qualidade da informação e desenvolvimento. Além dos sistemas ERP, que são os Enterprise Resource Planning. Sendo a informação um dos recursos mais importantes das organizações e da sociedade, o modo de gerenciar, interpretar e utilizar essa informação deve ser feito de maneira adequada e eficaz. No contexto organizacional, a informação desempenha papel estratégico no crescimento e na capacidade empresarial. Como vimos anteriormente, na aula anterior que nós já estudamos, os dados armazenados pelas empresas são ativos extremamente importantes, pois deles vem a informação concisa e relevante para a tomada de decisão por parte da organização e dos seus gestores. Contudo, nós sabemos que esse armazenamento, a organização e a distribuição da informação depende de um conjunto de recursos físicos e lógicos, que são os softwares e hardwares. E esses softwares e hardwares, eles possibilitarão uma gestão adequada de acordo com os interesses organizacionais. Para isso, nós abordaremos a questão da qualidade da informação. Como softwares e sistemas colaboram com a gestão da informação, seus atributos, requisitos e funcionalidades, nós trataremos aqui. A parte física desse processo é sempre composto por uma coleção de recursos, uma coleção de equipamentos, de hardwares, de elementos de redes. Mas a gente não pode deixar de citar alguns elementos primordiais, como os recursos de segurança e de pessoal, que são os recursos humanos, os recursos de pessoas que compõem a gestão da informação e a sua qualidade. A área de conhecimento envolve a computação de modo a tratar todos os recursos do hardware, do software, dos usuários. Então, a área específica da computação que faz isso é a engenharia de software. A engenharia de software, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento dos aplicativos de software. À medida que a sociedade evolui, os sistemas também evoluem. Os softwares se tornam mais complexos e sofisticados e de modo nós vamos atendendo às necessidades do ser humano de forma eficiente usando esses softwares, por mais complexos que eles sejam. Entretanto, a criação de um software não é uma tarefa fácil. Aí imagina você realizar mentalmente as atividades realizadas por um indivíduo. Não só por um, mas por um grupo de indivíduos. E depois que você já tiver realizado toda essa prática mental, você colocá-la para funcionar, colocá-la em prática de modo que um computador consiga executar o que você planejou. Um sistema em si, esse sistema que vai executar essas tarefas, ele é desenvolvido em processos mentais de atividade. E por isso, é necessário planejar, esboçar, avaliar, testar, implementar, implantar, avaliar novamente, manter todo esse processo. E tudo isso pode causar problemas, atraso no cronograma, orçamentos imprecisos, resultados inconsistentes. Então, para solucionar esses problemas, trabalha-se com os conceitos de engenharia de software. A engenharia de software, na verdade, ela surgiu em meados da década de 60, com o objetivo de proporcionar melhor relação custo-benefício do desenvolvimento de sistemas com as práticas da organização. Isso porque a engenharia de software propõe metodologias de desenvolvimento de elementos que auxiliam a gestão de um projeto de desenvolvimento de sistemas. Essas técnicas e metodologias, elas envolvem artefatos para a documentação e a especificação de um sistema como um todo.
E o desenvolvimento de novos softwares pode ser uma tarefa muitas vezes árdua e complexa. E para auxiliar esse trabalho, a criação dos objetivos, a descrição dos softwares, como eles são elaborados, como eles são documentados, tudo isso nós fazemos através dos requisitos. Os requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários para definirem as diversas propriedades do sistema. Os requisitos de software, eles dizem respeito a propriedades do software e podem ser divididos, toda essa relação de requisitos, podem ser divididas em 3 classes. Os requisitos do usuário, requisitos do sistema e a especificação do projeto de software, que são os requisitos de software. Os requisitos de software referem-se à especificação abstrata e precisa do software, indicando o que ele deve fazer, sem dizer, na verdade, o como fazer. Serve de base para o design da apresentação, para o design da implementação desse nosso sistema. E, geralmente, ele acrescenta mais detalhes à especificação funcional, para que o sistema serve, e para isso, ele é escrito sempre direcionado para a equipe de desenvolvimento, para aqueles que escreverão as linhas de código e definirão os critérios de usabilidade e operacionalização desses sistemas a serem desenvolvidos. Bom, segundo o nosso autor, Somerville, nós temos aqui os 3 requisitos básicos, como nós descrevemos antes. Nós temos os requisitos de software, os requisitos de sistema e os requisitos de usuário. Então, vou dividir aqui, que não ficou muito claro. Esses são os requisitos de software, esses são os requisitos de sistema e esses de baixo os requisitos de usuário. Então, os requisitos de software, eles tratam da especificação abstrata e precisa do software. Ou seja, eu tenho que especificar de forma mais as especificidades, as características elementares do nosso software, indicando o que ele deve fazer, servindo como base para a implementação. Ou seja, o que ele deve fazer. Essa especificação vai dizer o que o sistema vai fazer no caso de nós conseguirmos executar tarefas. Então, quais são as tarefas que esse software precisa fazer? Esse software ele precisa ter funcionalidade de executar uma determinada tarefa. Isso se dá na especificação abstrata e precisa do software, ou seja, no nosso requisito de software. Cada um desses requisitos tem as suas características próprias. Então, para os sistemas, esses sistemas devem estabelecer detalhadamente as funções e restrições do sistema. Que restrições são essas? O que o sistema não pode conter? Como deve ser? Como acontece a execução dessa tarefa? Então, esse documento é chamado de especificação funcional. E ele pode servir como um contrato entre cliente e desenvolvedor. Por exemplo, nesse tipo de requisito do sistema, nós podemos, ao mesmo tempo, como contrato que nós podemos usar, nós podemos dizer nesse requisito o seguinte: esse sistema deve conter uma separação entre níveis de usuários. Usuários deverão entrar no sistema com uma determinada função, uma determinada característica específica do sistema. Então, são as especificidades e restrições básicas, as funções básicas do nosso sistema. No caso das restrições de usuário, são as definições de linguagem natural.
Geralmente, elas são representadas também em torno de diagramas. Antigamente se usava muito a questão do fluxograma, em algumas regras aqui, são essa linguagem natural mesmo, ou diagramas básicos, que não necessariamente precisa ser em diagramas, mas podem ser representados em diversos tipos de diagramas que nós temos, e representam as necessidades do usuário. E também as principais funções e restrições das tarefas desse usuário. O que é que pode ser utilizado por ele e não. Ou seja, o que o meu usuário precisa que esse software executa, que esse sistema executa, e de que modo não pode ocorrer essa execução. Então, toda essa restrição do usuário está diretamente ligada à característica própria do usuário em si. Aqui nós temos os requisitos de software, que podem ser requisitos funcionais ou não funcionais. Os requisitos funcionais determinam o que o sistema deve fazer, ou seja, suas funções e informações. Como, por exemplo, a gente pode definir aqui permissões de usuário para acessar determinadas informações no banco de dados. Um outro exemplo, acesso e leitura ou edição de determinado documento. Ou ainda, solicitar ou não o acesso do usuário por meio de senhas. Então, esses aqui são os nossos requisitos funcionais. Já os requisitos não funcionais, eles referem-se às propriedades do sistema em si, ou seja, ele vai abordar os padrões de segurança, como confiabilidade do sistema, por exemplo, e o tempo de resposta que isso acontece. Esses requisitos, eles não especificam o sistema como um todo, né? Mas eles são tratados em partes. Entretanto, eles são mais importantes do que os sistemas funcionais, porque eles vão definir os padrões como segurança, confiabilidade e tempo de resposta. Eles são muito mais importantes aqui do que os requisitos funcionais que nós falamos anteriormente, que são as operações que o sistema vai executar. As falhas em requisitos funcionais podem comprometer tarefas e pontos específicos do sistema. Já os requisitos não funcionais, eles podem comprometer todo o sistema, e aí vai fazer com que o sistema se torne inútil. A definição e avaliação desses requisitos, ela sempre deve ocorrer de um modo direto. Então, para que seja adequado, tem que estar diretamente ligado à qualidade do software. E os conceitos de qualidade de software envolvem alguns atributos, como, por exemplo, a funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenabilidade e portabilidade. Vejamos. Então, nós temos aqui nesse quadro um conjunto de requisitos funcionais. E esses requisitos funcionais, eles estão divididos aqui em três classes, em três classificações, que são os requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. Os requisitos de produto, eles representam propriedades relativas ao comportamento do sistema. Então, é diretamente ligado ao comportamento do sistema. Eles vão envolver questões de facilidade de uso, desempenho, espaço, processamento, confiança, portabilidade. Então, para que é que serve esses requisitos do produto? É a qualidade do produto em si, a qualidade do software como produto, a qualidade do que eu estou vendendo para o meu cliente. Então, é nesse instante que esses requisitos funcionais de requisito do produto aqui, ele está entrando nesse tipo de propriedade. Então, nós estamos verificando o comportamento do sistema em relação ao que o cliente me propôs no que diz respeito à facilidade de uso, ao desempenho desse sistema, ao espaço que eu vou usar para mim poder armazenar esse sistema, esse produto, qual o tempo de processamento que eu necessito
para trabalhar esse serviço? Além disso, qual o nível de confiança que eu tenho? Qual é o nível de garantia de confiança que esse sistema me oferece? Além da portabilidade. E portabilidade nada mais é do que a possibilidade de eu instalar esse sistema em diversas plataformas sem prejuízo. Eu posso usar qual sistema operacional me for mais adequado sem prejuízo. Eu poder usar esse sistema em diversos recursos em dispositivos distintos e o sistema vai me atender da mesma forma. Então, esses são requisitos de produto. Os outros requisitos funcionais importantes aqui nesse caso, e nós vamos tratar também, são os nossos requisitos organizacionais. No caso dos requisitos organizacionais, nós temos características provenientes do processo de elaboração da solução. Aqui vai envolver prazo de entrega, implantação do sistema, padrão de desenvolvimento, teste, treino, capacitação, tudo isso vai ser envolvido aqui. Então, essas características de requisitos organizacionais, elas vão entrar aqui na elaboração dessa solução para nós sabermos se a solução proposta pela organização pode ser atendida pelo sistema. Se o prazo de entrega solicitado pela empresa pode ser atendido por nós desenvolvedores, pode ser atendido pela empresa que vai entregar esse produto. Se a implantação desse sistema está envolvida nesse prazo, se a implantação desse sistema vai acontecer de forma satisfatória, quais são os padrões de desenvolvimento utilizados, quais as ferramentas que podem ser utilizadas para atender essa necessidade da empresa, se eu posso usar uma ferramenta, se eu tenho que usar uma ferramenta de desenvolvimento mais robusta, ou eu posso usar um padrão mais simples, se eu vou compartilhar esse dado com um número grande de usuários ou um número menor de usuários. Então, tudo isso faz parte dos requisitos organizacionais. Por fim, dentro dos requisitos funcionais, nós vamos tratar aqui os requisitos externos. Esses requisitos externos, eles, como o nome já diz, estão externos à solução. Então, às vezes, é necessário uma estratégia de TI por parte do cliente que vai envolver a interoperabilidade desses sistemas. Nesse caso, nós tratamos questões éticas, aspectos legais e de segurança. Que requisitos externos são esses? Não adianta nada alguém te contratar para desenvolver um sistema, contratar uma empresa para desenvolver um sistema, de modo que esse sistema não seja ético, que esse sistema não tenha aspectos legais, ou que ele vá usar recursos que não garantam a segurança, a integridade absoluta desse sistema. Imagina alguém te contratar para criar um sistema invasor. Imagina alguém que te solicite a criação de um usuário que vá roubar dados pessoais de um cliente, como cartão de crédito. Essas são ações antiéticas, que não atendem os aspectos legais. Por isso, todo o sistema deve atender esses requisitos externos que envolvem ética e legalidade. Tá? Além disso, nós temos que trabalhar também com outros recursos em relação ao cliente, como quantidade de pessoas envolvidas, o trabalho que nós vamos tratar e tudo mais envolve aqui esses nossos requisitos funcionais. Agora nós temos atributos de qualidade de software, tá? Então agora nós vamos tratar a questão da qualidade do nosso software e visualizar a questão desses atributos. Então, o atributo funcionalidade, ele está relacionado a funções e requisitos de um software, né? Então, a ideia é verificar se o sistema de informação está adequado às necessidades do cliente.
se a informação definida ali, se essas informações se elas são precisas, se tem acurácia, se o sistema possui interação com as outras aplicações e se possui um bom nível de segurança. Essa é a ideia básica para nosso requisito de qualidade de software que trata a questão de funcionalidade. Quanto à confiabilidade, está relacionada com a confiança do software. E isso tudo tem vínculo com a maturidade, ou seja, o tempo de uso, a forma com que esse serviço foi homologado, assim também como os comportamentos do sistema em relação às falhas e às ações de recuperação que devem ser adotadas em caso de falhas de segurança. Então, no caso de nós termos uma falha qualquer, um incidente qualquer, quais serão as ações utilizadas para corrigir essas falhas? A questão de usabilidade já tem uma relação direta com o uso do sistema pelo usuário final, por aquele que vai manipular o sistema, que vai executar atividades operacionais sentado ali na máquina mesmo e executar esse software. Então, a gente verifica se o software possui uma inteligibilidade, que é uma funcionalidade de compreensão, ela garante o melhor aprendizado, facilidade de usar esse sistema com uma forma mais correta, adequar-se melhor a ele. E isso faz com que a gente consiga ter uma interface mais atrativa, mais amigável, né? Então, tudo isso envolve a usabilidade. O nosso outro atributo que nós temos é o atributo de eficiência. No caso da eficiência, a eficiência está relacionada a aspectos de comportamento, ou seja, qual é o comportamento de qualidade e eficiência do meu software. Então, nós conseguimos avaliar isso aqui conforme o tempo de uso e cada um dos recursos que são utilizados. Então, imagina só, nessa eficiência, todas as vezes que eu crio um software e a todo instante eu preciso atualizar esse sistema, eu preciso corrigir uma falha, eu preciso mudar uma função, o meu cliente vai lá e diz que o uso desse sistema não está adequado, que o uso desse sistema não está eficiente, que não executa a tarefa como ele quer. Então, todas as vezes eu preciso atualizar o sistema, atualizar o sistema, atualizar o sistema. Então, isso é uma questão de eficiência. Então, o sistema eficiente é aquele que garante uma qualidade. Então, o tempo do uso em relação desse serviço, em relação à quantidade de atualizações, de correções que eu tenho que dar, isso garante a minha eficiência. Então, é uma vantagem que se tem. Um outro atributo de qualidade que nós temos é a manutenabilidade. Então, no caso de manutenabilidade, é a forma com que nós conseguimos manter esse sistema, organizar esse sistema, fazer com que esse sistema ele aconteça todas as vezes que eu precisar parar alguma área para mim poder tratar, eu não precise parar a empresa inteira, eu pare apenas aquela parte, ou seja, eu trato apenas a parte que necessita de uma manutenção. Então, manutenabilidade é a correção e adequação do sistema. Então, nessa fase, nós vamos verificar que o software possui uma facilidade de análise a partir da sua documentação. Então, o software bem documentado, ele facilita ao desenvolvedor e às pessoas que lidam com ele, o pessoal da manutenção de sistemas, a fazer as alterações de serviços necessárias e com um tempo muito menor do que aconteceria se não tivesse essa documentação. Por fim, nós temos como atributo de qualidade a portabilidade, né? Então, a portabilidade é que vai garantir o funcionamento desse sistema em outros ambientes, em outras plataformas, como eu já disse, né? Então, para que esse atributo seja analisado de forma mais eficiente, também entra a questão de facilidade de instalação, a adaptação e coexistência com outros sistemas. E que sistemas seriam esses? Esses sistemas seriam aqueles que garantiriam que eu conseguisse usar plataformas distintas, aparelhos distintos, conexões diferenciadas e não somente aquela que foi proposta pelo meu
usuário, pelo meu cliente que me solicitou desenvolver esse sistema. Agora nós vamos mudar de assunto. Vamos encerrar essa parte de qualidade, de engenharia de software e vamos falar sobre os sistemas ERP. No inglês, Enterprise Resource Planning, desculpa, ou o SIG em português, que são sistemas integrados de gestão empresarial. Essa classificação de sistemas de informação, ela tem como característica principal a integração de sistemas. Os sistemas ERP são sistemas de informação que integram um único sistema e todos os dados e processos de uma organização estão inseridos nele, estão integrados nesse sistema, fazendo com que todos os dados da empresa sejam agrupados em uma única base de dados. Vamos observar esse diagrama? Então, os ERPs, eles são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa e vão possibilitar ali a automação e o armazenamento de todas as informações de negócios. Então, imagina, vamos supor, nós temos dentro desse aspecto aqui, nós temos o nosso sistema ERP. Então, nós temos uma base de dados onde vai conseguir integrar todas as áreas, todos os departamentos da organização. Então, imagina que essa organização aqui tivesse um setor financeiro, um setor de RH, um setor de estoque, um setor de marketing, um setor de emissão de nota fiscal, financeiro, vai ser o mesmo, um CRM para ter um relacionamento com o cliente. Nós teremos um setor de estoque, armazenamento, RH e qualquer outros setores aqui que nós tenhamos lá. Imagina transporte, um setor jurídico, talvez. Todos os setores da organização, todos são setores independentes e esses setores estão alinhados e integrados a uma única base de dados, a um único sistema maior. Esse sistema seria o nosso sistema ERP. O sistema ERP, quando ele é tratado dessa forma, nós queremos dizer que cada componente desse poderia ser um sistema, ou seja, se nós pegarmos lá aquele conceito que nós aprendemos anteriormente de o que é um sistema, que são conjunto de elementos interdependentes e em interação que visam um objetivo comum, nós temos a visão clara do nosso ERP. Então, imaginem que cada um desses setores de negócio, desses departamentos da empresa, cada um desses aqui fosse um sistema que atendesse somente esse setor. E aí nós vamos pegar todos esses sistemas e vamos integrar os dados para a minha base de dados aqui do meu sistema ERP. Ou seja, quando eu faço isso, eu permito que todos os meus setores estejam falando da mesma informação. Então, imagina que eu tenho lá Analice Soares da Silva, ela esteja cadastrada aqui no meu banco de dados. Qualquer setor que pesquisar por esta pessoa vai ter acesso a essa mesma informação. A uma informação única, atualizada, sem problemas, sem erros, sem falha. Essa é a garantia que o nosso sistema ERP traz, que nós temos aqui de um serviço mais eficiente em cima dos sistemas ERP. Os sistemas ERP, eles surgiram em meados da década de 1980 e o objetivo de construir esses sistemas era estabelecer a comunicação entre os departamentos, né, que as organizações tinham e trabalhavam geralmente de forma isolada, né? Então, as organizações tinham seus departamentos e cada um deles trabalhava de forma isolada.
E como é que isso ocorria? Pensa bem, uma empresa, uma organização só, trabalhar com departamentos separados. Então, cada departamento ali trabalhava individualmente, né, dentro de um conjunto de tarefas, rotinas próprias, cada qual com seu próprio sistema, um sistema independente para cada um deles. Sendo assim, cada departamento tinha o seu sistema sem interagir com os outros sistemas que compunham a empresa, né? E então, imagina só, o financeiro tinha o seu sistema, a contabilidade com seu sistema, os recursos humanos com seu sistema, o setor de cobrança, auditoria, estoque, diretoria, marketing, produção, segurança e quaisquer setores que essa organização tivesse, cada um com o seu sistema próprio. Então, alguns casos, eles conseguiam interagir, mas não era algo efetivo, não era em todas as empresas e não era em todas as situações e circunstâncias que isso ocorria. Então, você imagine agora, um vendedor faz uma venda de uma TV. E aí esse vendedor não vai checar no estoque se tem a TV. E aí pode ser que o seu colega de lado, ele esteja realizando a mesma venda. Entretanto, no estoque só tem uma TV disponível. E agora? De quem é a culpa? Quem é que vai levar a TV? Me diz como resolver esse problema. Com a integração do RP e a utilização desse sistema, dessa única base de dados que ele propõe, isso não ocorre. Porque quando se vende um produto, o produto automaticamente é liberado no estoque e não permite a venda para outra pessoa. Imagine se os caixas bancários não fossem integrados. Como ocorreriam as transações financeiras, qual o tempo seria necessário para a atualização dos nossos saldos, qual o tempo seria necessário para a compensação de cheques, por exemplo, e tantas outras tarefas que nós necessitamos de integração. Então, para que não houvessem tais problemas, foram desenvolvidos esses sistemas RPs, né? E esses sistemas, eles são sempre compostos por uma única base de dados. Uma única base em um sistema muito maior. Então, essa base de dados, esses sistemas, incorporam sistemas menores e geram toda uma ferramenta que agrega finanças, compra, venda, recursos humanos, e cada um desses subsistemas que são agregados aos sistemas RP, eles são chamados de módulos. Módulos do pacote de gestão, módulos do sistema RP. A aquisição desses sistemas é feita com base nos módulos, como eu citei anteriormente. Ou seja, a empresa define quais módulos ela necessita e dentre um leque de opções, né, que são oferecidas pelas empresas desenvolvedoras. Então, isso vai fazer com que o mesmo RP, mesmo sendo genérico, tenha características diferentes em cada empresa. Então, cada empresa compõe o seu RP com as ferramentas que lhes convém. Então, desse modo, compram-se módulos de pacotes de software gerenciais, né? Então, esses módulos e pacotes de software compõem o sistema RP conforme a necessidade da empresa cliente. Então, essa é a característica e a grande vantagem do sistema RP. Então, das muitas vantagens, uma outra grande vantagem do sistema RP é que as funções administrativas, como compra, venda, recursos humanos, auditoria fiscal e todos os outros setores que nós já citamos, eles se unem e tudo isso é unido a uma função de produção e controle. Como? Isso vai fazer, né, essa união entre os diversos setores, tanto no caso de como se produz, como controla a produção, como se vende, como se arrecada, tudo isso faz com que a organização se comunique de forma objetiva. De uma ponta na outra, todos os setores da empresa eles se comunicam de forma eficiente. E esses sistemas RP, eles podem ser vistos como informações que interagem e se realimentam de modo preciso e eficiente.
Mas tudo isso, toda essa conexão tem um custo. E o custo disso é muito alto. Então, não é um investimento acessível a todas as empresas. Existem empresas pequenas, médias e grandes que possuem um sistema ERP. Mas, na maior parte das vezes, os sistemas ERP eles estão sempre em empresas maiores, de maior porte. Um ponto importante a ser considerado é que para que se tenha sucesso na implementação do ERP, é necessário conhecer todas as necessidades da empresa a fim de configurar os processos conforme a estratégia da organização. De que maneira? A empresa ela tem que se conhecer cada ponto para que na hora que o ERP seja incorporado, ele traga benefícios e não problemas a essa empresa. Se não houvesse a integração dos sistemas, né, seria possível nós trabalharmos o comércio eletrônico da forma que nós trabalhamos hoje? Vocês já pensaram nisso? Não tendo integração, o comércio eletrônico funcionaria como funciona hoje? Em pouco tempo você entra em um site, escolhe, compra, paga, a empresa vai lá e fatura, separa o seu produto, envia, tudo isso de um modo muito rápido e seguro. Isso ocorre por causa dessa integração dos sistemas, por causa da forma eficiente que essa integração acontece. Então, pense ainda, mesmo que as empresas produzem, como fechar um contrato de um produto que nós não temos a matéria-prima? Ou não temos um pessoal suficiente para finalizar a produção? Como definir uma logística de entrega e prazos se nós não entendemos o fluxo da empresa? E esse fluxo é possível de ser conhecido se nós temos o acesso a todos os dados da empresa, a integração desses dados de forma eficiente. Toda essa complexidade no processo de produção, de venda, de acompanhamento, faturamento, tudo isso pode ser melhorado com a implantação desse nosso sistema ERP que nós estamos tratando aqui nessa aula. Né? E isso acontece porque isso pode ser, nós podemos ir melhorando, reduzindo os custos, os processos de produção, estoque, a distribuição, tudo isso pode ser melhorado. Pois além do sistema ERP trazer e gerenciar uma melhor informação, esses sistemas, eles são grandes aliados na organização durante o processo de tomada de decisão. Então, eles facilitam o processo de tomada de decisão. Os sistemas ERP, eles integram todos os dados-chave, todos os dados importantes, né? Então, a comunicação entre os setores, as áreas de trabalho da empresa, a gente consegue produzir informações de forma muito mais detalhadas sobre cada uma dessas informações, sobre cada um dos setores, sobre cada uma das atividades. Então, o objetivo maior, na verdade, é tornar os processos empresariais mais ágeis, e assim a gente vai conseguir extrair informações mais precisas e relevantes para a empresa. Então, a vantagem de se ter uma base de dados única é a possibilidade de uma informação poder ser compartilhada por toda a empresa. Isso reduzindo, praticamente eliminando os problemas de inconsistência e duplicidade de dados. De modo, né, que a gente consegue conferir confiabilidade das informações que são tratadas pelo sistema. Então, essa confiabilidade é clara, né? Então, o sistema ERP, ele armazena informações da empresa em seu banco de dados corporativo, que somente ela manipula, e vai fazer com que não haja a mesma informação em locais distintos, que essa informação não tenha valores diferentes. Isso é estratégia. Isso é a melhor estratégia para a tomada de decisão. Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado do assunto, que busquem conhecer mais sobre qualidade da informação, qualidade no desenvolvimento de sistemas
e também conhecer mais sobre os sistemas ERP, sobre os Enterprise Resource Planning. No ambiente virtual, tem uma proposta de atividade prática, contemplando os conteúdos das aulas 1 e 2. Peço que façam-na com zelo. Foi um prazer enorme estar com vocês em mais uma videoaula. Nos encontraremos na próxima semana. Fiquem em paz. Tchau!